Amém. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Momento de alegria, estamos aqui mais uma vez, compartilhado mais uma vez a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E desde já eu convido você, meu amigo, meu irmão, para nós meditar nesse exato momento na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra lá em Daniel, seu capítulo 3. A gente vamos ler uns versículos para a honra e a glória do nosso Deus. Daniel, seu capítulo 3, eu vou ler do versículo 13 até o 18, para a honra e a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe poderosamente nesse dia maravilhoso, nessa quarta-feira que o Senhor nos concede, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler Daniel capítulo 3, versículos 13 ao 18. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Versículo 15. Agora, pois, estás disposto, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da citra, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Versículo 18. Se não ficar sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Palavra maravilhosa, né? Que o nosso Deus vem falando aqui sobre os princípios bíblicos, os preceitos, né? Que Sadraque, Mesaque e Abednego, os três jovens, a Bíblia vem falar que eram três jovens que foram levados para a Babilônia no tempo do rei Nabucodonosor. E a Bíblia vem nos relatar que o rei Nabucodonosor construiu uma estátua enorme. E a Bíblia fala que é a cabeça de ouro e os demais vêm preto, braço de bronze, de ferro, e aí vai em diante. Só que ele, no capítulo 1, você vai ver lá que ele fala que ele, com seu orgulho, com sua soberba, porque falou que ele era a cabeça de ouro, ele estava acima de todas as coisas, ele achando que ele seria o maioral. E aí agora ele constrói uma estátua de ouro na província da Babilônia e colocou de frente para que todo mundo, quando passasse, visse essa estátua de ouro. Imagina quando o sol resplandece, batendo naquela estátua de ouro, brilhando ouro puro, e o povo tudo passando. E agora o rei Nabucodonosor, ele faz um decreto. A Bíblia relata que a estátua tinha 60 metros côvados de altura, com 6 de largura. Dá mais ou menos assim uns 27 metros de altura e uns 2,70 metros de comprimento. E aí naquele exato momento, a Bíblia fala que naquele exato momento o rei Nabucodonosor, ele manda, agora faz um decreto para que todos os povos, nações e línguas, todo aquele povo ali se encontrar o quê? Adorar, se prostrar e adorar. E naquele exato momento ele manda chamar os prefeitos, os magistrados, só as pessoas maiorais, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm condições. Porque ele pensa, se eu chamar esse povo, esses governantes, chamar todo esse povo que tem condições, os demais vai o quê? Vai se ajoelhar também, vai se prostrar e vai me adorar. Louvado seja Deus. Mas ele não sabia que tinha 3 jovens judeus. Por exemplo, depois você vê que o rei Nabucodonosor, ele deu uma chance para que as 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes deles foram mudados. Era Ananias, Misael e Azarias. E agora ele foi mudado para Sadraque, Mesaque e Abednego, conforme que os nomes dele foi conforme os nomes de Deus da Babilônia, os deuses de Nabucodonosor. E naquele exato momento, aí a Bíblia fala que quando o arauto começou a pregoar em voz alta, dizendo: Todos vós, povo, nações e língua, todos vocês, quando viram o som da saltério, da sabuca, da gaita de fole e todo o som de instrumento. A Bíblia relata que vários instrumentos tinha ali, tinha uma orquestra. O rei Nabucodonosor tinha somente 3, era de outras denominações, porque ele se juntou com outras denominações pagãs e começou aí agora se exaltar. O orgulho, a soberba deixou subir mais alto do que ele. É por isso que a Bíblia fala: aquele que se humilha
será exaltado, e que esse exaltado será humilhado. Que nós vemos outros capítulos também, que naquele exato momento, quando ele se exaltou, o Nabucodonosor, ele foi o quê? Parar comer capim, pastar com os animais. E depois que ele reconheceu que somente só é Deus, é o soberano, que devemos adorar o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Porque todos nós nascemos com o propósito de adorar algo ou alguém. Mas o único que deve ser adorado é somente Jesus Cristo. O nosso Cordeiro Deus, que tira o pecado do mundo. Somente Jesus Cristo, por intermédio dele, que nós temos a salvação. E hoje somos de graça. E nós devemos adorar ele. E aí agora, quando o rei Nabucodonosor, o arauto começou a pregar em voz alta, a Bíblia fala que meio mundo de gente começou o quê? Se prostrar e adorar a imagem que o rei Nabucodonosor começou, a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha feito. E aí agora você vê que quando olho, daqui a pouco os homens olhando, que era muita gente, bastante, e daqui a pouco aquele povo vai lá, o servo do Nabucodonosor olha e vê 3 jovens judeus em pé, sem prostrar, diante da estátua que o rei Nabucodonosor fala. Porque se for lá em Êxodo, seu capítulo 20, versículo 3, que a Bíblia fala que devemos adorar somente o Senhor Deus. Não devemos fazer mais de escultura nem de nada, adorar somente Jesus Cristo. E assim os princípios bíblicos que eles seguiram, eles foram fiéis até o fim. E depois no versículo, no finalzinho, você vai ver que Deus, ele honra aqueles que honram ele. É desse jeito. Se nós honrar a Deus, pode ter certeza que Deus vai nos honrar. Mas se nós desobedecer, nós vai passar por todas as provações. Assim como o salmista fala, passei por todas as provações por luta, mas o Senhor de todos me livrou. O apóstolo Paulo também fala isso. E aí você vê quando o arauto pega o servo dele e vai lá até o rei. Ó rei, vive eternamente. E aí fala, o senhor rei não fez um decreto, Nabucodonosor, que todos, quando ouvissem o som da gaita, da fola, da sambuca, da saltéria e todos os instrumentos de música se prostrarem e adorar? Ah, pois, rei, tem 3 jovens judeus que não faz caso de ti algum e nem do seu estado que tu construiu. E aí o rei, a Bíblia fala que o rei ficou irado. E aí manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego para diante da presença do rei. Aí quando você vai ver nos versículos 13, que acabamos de ler até o 18, que quando chega lá e o rei Nabucodonosor, sabendo que aqueles jovens eram tementes a Deus, era por isso que ele deu a segunda chance. Não foi para todo mundo que o rei Nabucodonosor deu outra chance. Se ele não conhecesse os princípios, sabendo qual é o Deus que Sadraque, Mesaque adorava e se via, ele não tinha dado outra chance. Porque o rei Nabucodonosor mesmo ele já sabia. Outros capítulos atrás você vê. E aí o Sadraque, Mesaque, Abednego, ele preferiu não se contaminar. Assim como Daniel no capítulo 1, versículo 8, que ele falou que não preferiu não se contaminar com a iguaria do reis. E eu e você, nós devemos contaminar com as coisas do mundo. Eu e você, Jesus Cristo, nós seja santo, seja limpo, seja purificado. Porque quando Cristo voltar, ele vai buscar aquele povo que se encontra santificado, seja limpo de coração. Porque o salmista vai nos dizer, quem subirá ao céu? E aí vai dizer, somente aquele que é limpo de coração e de alma. Somente eu e você, se nós se afastar daquilo que agrada o mundo, porque a Bíblia fala, aquele que quer ser inimigo do mundo, que constitui inimigo de Deus. E eu pergunto, você quer ser amigo de Deus ou quer ser amigo do mundo? A Bíblia fala que nós não devemos servir a 2 senhores, que um há de odiar e o outro há de amar. E qual é o Senhor que você está adorando? É o Senhor Jesus Cristo, que fez os céus e a terra, o que tem todo o poder e autoridade, é o que dá vida e o que tira a vida, é o que ressuscita o morto, é o que cura as enfermidades, porque Jesus Cristo é o médico dos médicos. E aí para você ver, quando voltando aqui para o assunto aqui, a Bíblia fala que aqueles 3 jovens falou, rei, e o rei vai e pergunta para ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que você não fizeram causa alguma da minha estátua, não adoraram nem se prostraram? Ah, pois, eu vou te dar outra chance. Quando ouvirem, vocês estão prontos? Para quando ouvirem agora a música do som, da gaita, do fole, ou quer que seja outro instrumento de música, adorarem e se prostrarem? E sabe qual foi a resposta do jovem? Essa deve ser nossa resposta. Rei, fique sabendo, nós não precisamos te responder, porque sabemos que nós não vamos adorar os seus deuses, não vamos adorar a sua imagem, não vamos adorar ninguém, porque adorar somente Jesus Cristo. Essas foram as respostas. E fique sabendo, rei, que nós não vamos adorar e não vamos se prostrar. Porque o nosso Deus, a quem servimos, se ele quiser livrar das tuas mãos e da fornalha de fogo adentro, rei, pode saber que ele vai nos livrar.
E o rei, a Bíblia fala que o rei ficou irado. Mas você vê que a afronta não foi só com o servo do Senhor. A afronta que o rei Nabucodonosor fez. Falou bem assim: quem é o Deus que pode salvar da fornalha de fogo ardente das minhas mãos? Para você ver a afronta que aquele homem. Para você ver quando o homem está distante de Deus, ele fala coisas que não acreditamos. Coisas que não tem sentido. Ele fica fora de si. Mas aí agora a Bíblia fala que naquele exato momento mandaram pegar. A Bíblia fala que o rei Nabucodonosor ficou irado e mandou que aqueles homens pegarem Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens judeus, e lançarem aqui na fornalha de fogo ardente. E a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor mandou acender a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais como tinha de costume. Para você ver a fornalha já pegando fogo. E ele manda agora aquecer 7 vezes mais. Mas ele teve uma surpresa. Eu não vou ler os versículos bíblicos agora, mas eu vou falar para a honra e a glória de Deus. Depois, se você tiver um tempinho, você lê lá o capítulo de Daniel, seu capítulo 3, você vê o que aconteceu com os 3 jovens judeus. Você quer saber? Eu vou te falar aqui agora. E a Bíblia fala que naquele exato momento, quando aqueles homens pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego e jogou na fornalha de fogo ardente, a Bíblia fala que antes mesmo daqueles homens chegar na porta da fornalha de fogo ardente para jogar aqueles homens atados, a Bíblia fala que todos aqueles homens morreram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida por 7 vezes mais. Você tem noção do fogo que estava queimando? A chama de fogo? Mas a Bíblia fala que daqui a pouco, nesse exato momento, aqueles homens que lançaram ele foram mortos pela chama do fogo. E nem tinham chegado ainda à porta da fornalha. Mas o nosso Deus pode ter certeza, porque Salmo 34, versículo 7 vem nos dizer que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem e o livra. Se você teme o Senhor, pode ter a certeza no coração que Deus está enviando um anjo para te livrar. Eu não sei qual é o livramento que o Senhor te está dando nesse dia, nesse exato momento, porque todos os dias nós estamos levados ao matador, todos os instantes nós estamos provados, todos os instantes o inimigo, o nosso adversário, anda de redor, igual 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que fala que nosso inimigo anda de redor, procurando quem tragar. E é por isso que sempre eu costumo dizer, quando você sair da tua casa, você ore, e quando voltar, você agradeça, porque você não tem ideia dos quantos livramentos que o Deus tem nos dado. Se nós pudéssemos ver olho a nu, os anjos do Senhor acampando ao redor, ao nosso redor, o que para nos proteger, e os anjos decaídos, os espíritos mal, querendo tentar tirar a nossa vida. Louvado seja Deus, porque o Senhor está sempre presente com o teu povo. E aquele povo que clama ao Deus, pode ter certeza que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Filipenses, seu capítulo 4, versículo 13, fala: tudo posso naquele que me fortalece. Pode ter a certeza que você pode todas as coisas em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E naquele exato momento a Bíblia fala que quando os 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogar na fornalha de fogo ardente, a Bíblia fala que foram atados, mão e pé, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. E aí o rei Nabucodonosor olha para dentro da fornalha de fogo e diz: oxe, não foram 3 homens que jogamos dentro da fornalha de fogo ardente? E aí ele fala, e o servo dele falou: pois é, rei. Ele falou: pois eu vejo 4 pessoas dentro da fornalha de fogo. Eu vejo 4 homens andando, passeando. Aí você me diz: mas como, meu irmão? Como se eles foram jogados atados dentro da fornalha de fogo? E aí sabe o que acontece? E o rei Nabucodonosor sabe o que ele reconhece naquele exato momento? Ele fala: e o 4º homem eu vejo que é semelhante ao filho dos deuses. Ou seja, naquele exato momento, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo ardente, mas o nosso Deus, ele se faz presente na vida deles. E é assim na minha vida e na tua vida. Tenha certeza, tenha confiança. Porque o nosso Deus, ele está aí nesse exato momento com você, ele dando livramento, nos sustentando de pé. E naquele exato momento, quando ele fala: e eu vejo 4 homens passeando na fornalha de fogo ardente. E sabe o que acontece? E a Bíblia relata que os cabelos não se queimaram, as roupas não ficaram fedendo a fumaça, não aconteceu nada. Sabe o que é nada? Não chamuscaram o cabelo, nem pegaram fogo e nada. E para você ver a fornalha de fogo 7 vezes mais quente ainda. Mas o nosso Deus estava lá para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque o que? Eles permaneceram fiel. Eles preferiram passar pela fornalha de fogo ardente. Assim como Daniel também, ele preferiu passar o que? Na cova dos leões. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu te falo, meu irmão, permaneça firme e fiel a Deus.
que Ele vai estar contigo a todos os momentos. Ele não vai permitir que você desça a sepultura. Ele não vai permitir que você passe por luta e provações. Se você passar, tenha certeza que o nosso Deus, Ele vai estar presente. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego se encontraram naquela fornalha de fogo ardente, e o nosso Deus foi lá até na fornalha de fogo ardente, para os livrar, e não permitiu que nenhum fogo queimasse, nada acontecesse. E aí o rei Nabucodonosor, espantado, ele manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego para fora. E nós sabemos o que aconteceu? Eu vou ler só um versículo para nós terminar. O que aconteceu, porque aqueles homens, eles permaneceram firme e fiel. Eles permaneceram os preceitos bíblicos, que fala que adorar somente a Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. E eles adoraram até o fim. Eles tinham certeza no coração, ó, rei, fique sabendo, se o nosso Deus, a quem quiser nos livrar, eles vão nos livrar. E pode ter certeza, o nosso Deus, se você está passando por luta e provações, e se você está passando por qualquer dificuldade, se o nosso Deus quiser livrar, Ele livra assim, ó, no piscar de olho. Porque o poder, o governo, o mundo está na palma da mão do nosso Deus. Às vezes, assim como o Salmo 119, versículo 71 fala, foi-me bom ter passado por provações para aprender os teus decretos. Ó Deus, eu sempre falo que foi bom ter passado por provações por decretos, ter passado por cadeias, por prisões, por muitos lugares que eu passei, deserto, por caminhos tortuosos, mas o Senhor sempre esteve comigo para a honra e a glória. E é por isso que eu estou aqui hoje, para louvar e engrandecer o nosso Deus. É por isso que eu estou pregando a palavra de salvação, a palavra que cura, a palavra que liberta. E é isso que eu quero, que você permaneça firme e fiel até o fim. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram firme e fiel. Eu vou deixar o versículo que se encontra no Daniel, seu capítulo 3, versículo 30. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Louvado seja Deus por isso. Olha só, aqueles homens pouco se importaram de entrar na fornalha de fogo ardente, porque ele tinha certeza no coração. Se o Deus que a quem servimos, Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se Deus não quiser, eles tinham certeza, porque lá no céu nós vamos ir morar. Mas Deus quer o quê? Obediência. Deus quer que nós confiemos no Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia vem nos dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta nada eu estar levando oferta à casa do Senhor Deus, se eu fazendo um sacrifício a Deus, jejuando e orando todo o tempo, se eu não sou obediente, assim diz o Senhor, se eu não sou obediente à palavra do nosso Deus. E Deus quer que nós possamos cada dia ser obediente. E você viu que Sadraque, Mesaque e Abednego passou pela fornalha de fogo ardente, mas ele não serviu outros deuses, porque em Êxodo falou lá, que nem eu acabei de ler com você, Êxodo 20, capítulo 3, os mandamentos do Senhor, que não devemos servir a outros deuses. Somente Jesus Cristo é o único Deus, Ele é o Deus dos deuses, é o autor e consumador da fé. É somente Jesus Cristo que devemos adorar, só Ele devemos prestar culto, porque nós, igual eu acabei de falar no instante, nós nascemos com o intuito de adorar algo e alguém. E o único que deve ser adorado é somente Jesus Cristo. E se nós permanecer firme e fiel a Jesus Cristo, pode ter certeza que Ele vai te honrar. Ele vai te livrar da fornalha de fogo ardente, Ele vai tirar da cova dos leões, Ele vai tirar da prisão, seja físico como espiritual, que o nosso Deus, Ele é o advogado justo e fiel. E para você ver, e a Bíblia vem nos dizer que o Deus, a Bíblia fala em Eclesiastes que umas pessoas estão lá no reinado e ele desce para quando um sai do cárcere para reinar. Não, sabe por que isso? Não é porque a vontade de Deus, não. A vontade de Deus é que nós permaneça firme e fiel nos caminhos do Senhor. Porque você vê as histórias da Bíblia, Deus ele deixou a Sagrada Escritura, o manual, o GPS que nos leva ao céu. E é o manual que nós devemos seguir todos os dias da nossa vida. E para você ver que Deus ele não ocultou vários relatos de muitas pessoas que erraram na Bíblia, mas se nós se arrepender de todo o nosso coração, pode ter certeza que o nosso Deus ele vai perdoar o nosso pecado, a nossa iniquidade, e Ele é o que nos limpa e nos purifica do nosso pecado.
E assim como Sadraque permaneceu firme e fiel nos caminhos do Senhor, eu convido a você também para permanecer firme e fiel nos caminhos do Senhor, até aquele dia que ele volte, para a honra e a glória do nosso Deus. E você viu que nesse exato momento, assim porque ele permaneceu firme e fiel aos caminhos do Senhor, e você vê que o rei Nabucodonosor fez o quê? Ele reconheceu que somente Deus pode nos livrar. Ele reconheceu que foi o Deus a quem servimos livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. E o nosso Deus, ele também pode livrar você nesse exato momento. Amém? Glória a Deus. E eu convido desde já a você, meu amigo, meu irmão, se você gostou dessa pregação, dessa palavra, eu convido a você desde já a se inscrever no meu canal. O nome é Alexandre 1991, que você possa deixar seu like, compartilhar com as outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser alcançadas. E que assim nós possamos pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos pregar o Evangelho eterno, o Evangelho puro, porque a Bíblia fala que assim quando o Evangelho de Cristo ser pregado a toda criatura, então verá o fim. Porque o mundo que passamos, a Bíblia fala em 1 João, fala que o mundo já é dos malignos, mas nós deve permanecer firme e fiel nos caminhos do Senhor. Devemos viver assim, diz o Senhor. Assim a Sagrada Escritura nos mostra que eu e você temos condições e temos as condições de permanecer firme e fiel. O pecado todo dia vem, mas nós devemos rejeitar o pecado e devemos servir a Jesus Cristo todos os dias. Amém? Eu não sei qual é o Deus que você está servindo, mas se você está servindo outro Deus, eu convido para que você possa servir ao Deus que fez os céus e a terra. Porque sabemos que tudo que colocamos em primeiro lugar é um ídolo, é um Deus. Se você adora mais o seu trabalho do que a Deus, se você busca mais seu trabalho, se você não tem tempo para Deus, ali é um Deus para você. Seja um trabalho, seja um dinheiro, seja uma roupa, ou seja qualquer coisa que está no lugar, primeiramente no lugar de Deus, aquele é seu Deus. Mas desde já, se você se encontra nesse estado, eu convido a você desde então buscar o Deus da Bíblia, o Deus que dá salvação, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que pode te livrar das garras do inimigo, somente Jesus Cristo. E desde já eu convido a você, então, meu amigo, meu irmão, a orar comigo para a honra e a glória do nosso Deus. Fechamos nossos olhos para falar com Deus. Santíssimo Deus, onisciente, onipresente Pai, graças te damos, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor se faz presente, Pai, nesse exato momento. E eu te peço que o Senhor possa abençoar ricamente a vida de cada um que se encontra aqui, meu Pai. Eu te peço que o Senhor possa curar, não só físico, mas também espiritual. Eu não sei qual é a luta, qual é o problema, qual é a dificuldade que cada um dos meus amigos, meus irmãos se encontra enfrentando, meu Pai. Mas uma certeza eu sei que o Senhor está no controle de tudo, que o mundo está na palma de tuas mãos, Pai. E eu te peço, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis até o fim, que eles preferiram ir até a fornalha de fogo, porque sabemos a confiança que nós temos em Deus. Em Deus, assim como Salmo 55, versículo 11 fala: em Deus tem posto a minha confiança, não temerei o que possa me fazer o homem. E Sadraque, Mesaque e Abednego, não temeram ao rei e nem o mandato do rei. Ele permaneceram firme e fiel nos caminhos do Senhor, papai. E eu te peço que o Senhor nos ajude a cada dia a permanecer firme e fiel nos teus caminhos, papai. Que cada dia nós possamos adorar e servir somente o autor da consumador da fé, que é Jesus Cristo, papai. E eu te peço que o Senhor fique conosco, nos dá um dia abençoado, seus cuidados paternos, desde já perdoando nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, curando os enfermos, sarando os leprosos, papai, assim como o Senhor fez e faz, assim como Hebreus 13:8 fala que o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. Se o Senhor curou no passado, o Senhor cura hoje e vai curar eternamente, Pai. E desde já eu entrego a vida de cada um em tuas mãos, Pai. Que seja feita a tua vontade. Desde já oramos agradecido, é no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e deseja a todos uma ótima tarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém.